Boa noite, Teresópolis. Estamos começando mais um programa OAB em Foco e hoje nós vamos abordar um tema de bastante interesse social. Eu vou deixar até um suspense, só vou falar o seguinte. Nós vamos abordar o tema aqui de porte de arma concedido diariamente a maiores de 18 anos. Fique atento que eu vou falar. Porte de arma concedido diariamente aos maiores de 18 anos, inclusive com incentivo e autorização dos pais, de familiares em geral. É uma briga para que os maiores de 18 anos adquiram esse porte de arma. Fique com a gente na continuação do programa, que você vai entender o que eu estou dizendo em relação ao porte de arma. Bom, antes de começar a entrevista propriamente dita, eu vou pedir licença ao telespectador, vou pedir licença ao Jefferson, doutor Jefferson, que é o presidente da 13ª subseção, doutor Rodrigo, vice-presidente, aos colegas advogados, porque eu quero abordar um tema que eu não posso abordar como apresentador do programa OAB em Foco. Eu quero abordar esse tema enquanto cidadão teresopolitano, e é o Nelson que vai falar, não é o apresentador do programa OAB em Foco. Bom, qual é o tema? Eu tenho sido abordado nas ruas da nossa cidade, por ser o apresentador do OAB em Foco, com algumas pessoas fazendo uma série de reclamações. Eu vou explicar quais são essas reclamações. E minha resposta sempre é a mesma. Meu amigo ou minha amiga, eu não posso abordar esse tema no programa. Porque o programa é o programa da OAB, da 13ª subseção. Eu só posso falar do direito, de jurisprudência, convidar advogados. Eu não posso abordar temas políticos. Eu estou abrindo esse programa falando dessa forma para que o meu amigo telespectador entenda que o Nelson não é o apresentador. Eu estou o apresentador do programa. O programa é o programa da 13ª subseção. Não é o programa do Nelson. Então, toda vez que eu sou abordado com alguma reclamação que não seja relacionada a fórum, a comportamento até de advogados, eu não posso trazer esse tema para o programa. Tá certo? As pessoas reclamando se a administração municipal é boa ou ruim, eu, enquanto apresentador do programa OAB em Foco, não posso abordar esse tema, política. Eu tenho minha opinião pessoal. Se algum dia eu for convidado para participar do programa de qualquer outro amigo apresentador, e nesse programa ele me perguntar o que eu acho, eu vou dizer. Se eu acho boa, se eu acho ruim, nesse programa eu não posso fazer juízo de valor. Tá certo? No entanto, eu vou abordar um outro tema que está um pouco relacionado à política. Nesta última terça-feira, hoje é dia 16, então no dia 14 agora, certo? Hoje, quinta-feira, 16, terça-feira, dia 14, o meu amigo Arley, vereador Arley, teve uma cerimônia ali no Hotel Alpina. Não chega a ser de transmissão de cargo, porque a transmissão de cargo, de fato, vai acontecer no dia 1º de janeiro. Mas uma cerimônia de posse lá da transferência de presidência da Câmara Municipal. E aconteceu um fato que me surpreendeu. Qual foi o fato? Eu fui convidado, fui lá representando, a pedido do Dr. Jefferson, a 13ª subseção, e fiquei ali assistindo a cerimônia e tal. De repente chegou a reportagem da Diário TV. Os repórteres, o cameraman, e de repente eu vi um pequeno tumulto. E me perdoa o Júnior, que é o diretor aqui da TV, mas agora eu estou falando enquanto advogado e até enquanto cidadão. Algum funcionário da Câmara quis proibir a Diário TV de gravar o evento. E eu, enquanto advogado, considerei aquilo um erro tremendo e uma afronta ao direito de liberdade, ao direito de informação. É um direito constitucional. E aí me surpreendeu, será que foi o doutor Habib que teria transmitido essa ordem e tal? Então fica o meu questionamento. O doutor Habib sempre me tratou bem lá, me cumprimentou, um abraço ao doutor Habib, mas eu gostaria que os nossos administradores públicos pensassem no compromisso que eles têm com a sociedade e evitassem ter atitudes particulares enquanto eles estão no poder público, enquanto eles estão no ato público. Enquanto cidadão, ele pode tomar a atitude que ele quiser, mas frente ao poder público, frente a um órgão público, ele tem que se comportar comprometido com a legislação,
comprometido com a Constituição. Eu estou falando isso não é porque foi a reportagem da Diário TV. Qualquer repórter que estivesse ali e que fosse impedido de exercer o seu trabalho, eu ficaria revoltado, tá certo? Então, 2 recados. O primeiro, o apresentador do programa OAB em Foco, seja ele qual for, não pode emitir juízo de valor em relação à política. Não é um programa do apresentador, é um programa da 13ª subseção. Aqui eu só falo que a 13ª subseção me autoriza. Esse é o primeiro recado. Segundo recado, mesmo não podendo falar de política, eu vou pedir que os nossos administradores públicos nunca se esqueçam do comprometimento legal, do comprometimento de lei que eles têm com a sociedade. Porque caso eu, enquanto advogado, presencie uma afronta, eu vou me manifestar juridicamente falando, entendeu? Eu tenho esse compromisso. Bom, vou fazer um intervalo, voltaremos em seguida com o entrevistado de hoje, doutor, meu amigo Tony Marhofer, que vai falar sobre um porte de arma concedida a maiores de 18 anos. Fique com a gente e será um breve intervalo comercial. Então, doutor Tony, todo mundo tem sua opinião em relação a isso, né? Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente a sua opinião em relação a essa agressividade de determinados motoristas. Esses acidentes são causados, na sua visão, por um despreparo social do motorista, por um desrespeito à própria vida, né? A pessoa pega o automóvel, sei lá, no seu entendimento, o que levaria um condutor a conduzir o seu automóvel de uma forma tão agressiva? Falo isso pelo seguinte, principalmente com motos. Eu adoro moto, sempre tive moto, mas está ficando insuportável andar em Teresópolis com esses motoqueiros. Falo motoqueiros porque quem pilota realmente a moto não gosta nem de ser chamado motoqueiro, é motociclista, não é verdade? Isso. Motoqueiro é o que eu chamo de baderneiro. Mas está insuportável porque você está vindo na sua mão com o seu carro, de repente passa uma moto pela direita, entre a calçada e o lado direito do seu carro, e de repente passa um outro motoqueiro pelo lado esquerdo. Entendeu? Então você leva o susto de ser ultrapassado pelo lado direito, que é proibido por lei, e mais um pelo lado esquerdo. Aí você vai desviar desse que está do lado direito e acaba batendo no que está do lado esquerdo. Correto? Correto. Moto está um perigo. Esses motoqueiros que fazem entregas, então, quando eu vejo motoqueiro, eu já fecho meu retrovisor. São terríveis. Que eu fico com medo de quebrar meu retrovisor. O que o senhor pode falar, compartilhar com a gente em relação a essa atuação desses motoqueiros? Nelson, veja só. Essa falha na legislação? Também. Essa é uma pergunta difícil e é uma pergunta que comporta várias respostas. Na verdade, essas respostas, digamos, são uma conjunção de fatores que levam a esse tipo de comportamento. Nós sabemos, e não temos ainda a causa, é publicamente reconhecido que o motorista brasileiro ele é um motorista bastante agressivo. Todos sabemos disso. É publicamente reconhecido que o motorista brasileiro é um motorista mal educado. Todos sabemos disso. Mas também nós temos falhas na legislação e na formação dos nossos motoristas. Eu acredito de forma concreta e prática, para não ficar divagando sobre teses aqui, que nós deveríamos aumentar o período do prazo em que o motorista fica naquele período de permissão, de experiência. Acredito que isso já está sendo, inclusive, discutido no Congresso Nacional. Hoje é de 1 ano, não é isso? Hoje é de 1 ano e ele deve passar para 2 anos. Eu acho que esse período de experiência ele deve ser estendido realmente, porque isso vai contribuir para a melhoria, para uma maior conscientização dos nossos condutores. Também é lógico que esse tipo de coisa ocorre pelo baixo grau sociocultural das pessoas. Então, as pessoas não respeitam a legislação, já nascem com aquele sentimento famoso da lei de Gerson: eu posso tudo, eu mando, a minha é a minha vez, aqui é eu que tenho que ultrapassar, eu que tenho que chegar rápido.
Isso é um problema muito sério, porque é um problema cultural. E você, para corrigir isso, você ainda vai levar, na minha opinião, se tentarmos corrigir 50, 100 anos. Não sei se vamos conseguir. Então, essa é uma pergunta que comporta várias alternativas de resposta, mas, de forma concreta, eu acredito que aumentar o prazo do período de experiência, de 1 ano para 2 anos. Isso é fato concreto. 2, você aumentar as penas para os crimes de trânsito. Hoje, segundo o dito popular, é fácil você matar uma pessoa com o seu carro, porque não acontece nada. Você vai pagar cestas básicas, você vai pagar uma pequena multa, como aconteceu aí com o filho da Cissa Guimarães, é público e notório, todo mundo sabe da história. Então, o motorista se sente também impune e isso contribui para aquele seu superpoder, né? Eu posso tudo, eu faço tudo, eu não respeito a legislação. E o pior da história, meus amigos, aqueles que respeitam a legislação, aqueles que ficam na fila indiana, aqueles que respeitam o sinal vermelho, esses são taxados de tolos, de bobos, etc. Essa, na verdade, é a nossa cultura. Então, para acabar com isso, nós temos que tomar medidas de ordem prática, que são extensão do período de experiência do motorista de 1 ano para 2 anos e mudar esta regra de crimes de trânsito, porque isso leva à impunidade. Essa é a pura realidade. Então, deixa eu lhe fazer outra pergunta. O senhor falou da extensão do período de experiência para aquela pessoa que recém adquiriu a carteira de habilitação. Quer dizer, ele prestou os exames, passou nas provas e hoje o Detran emite uma carteira provisória, que se durante 1 ano ele não cometer nenhuma infração de trânsito grave e tal, ele passa a ter o direito de ter a carteira definitiva. O senhor está dizendo de ser estendido esse prazo para 2 anos. Só que existe uma nova não, já é um anseio antigo, né? Mas agora existe um movimento mais forte, em vias até se tornar realidade, de diminuir a idade para que a pessoa possa adquirir a carteira de motorista, ou seja, de 18 para 16 anos. A exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, com 16 anos, você retira sua carteira de motorista. O que o senhor acha em relação a isso? Nelson, eu vou responder objetivamente. Eu discordo frontalmente desse tipo de procedimento. Não concordo. As pessoas dizem, mas o garoto de 16 anos já tem maturidade, é diferente daquele garoto de 1960, de 1970. Ele hoje tem uma compreensão maior do mundo, internet, os meios de comunicação. Eu com 16 já posso a criação votar. Deles é outra. Ele já falou, eu já posso votar com 16, eu quero dirigir com 16. Só que, como você bem disse no início do programa, a carteira nacional de habilitação na mão de uma pessoa, ela, na verdade, é quase que um porte de arma. Né? Eu respaldo essa sua afirmação. Então, se nós fizermos isso, nós vamos estar colocando na mão de um menor de 16 anos um porte de arma. Hoje já temos seríssimos problemas com os nossos atuais motoristas. Imagine ampliarmos esta gama com milhares, centenas de milhares, talvez milhões de menores de 16 anos. Acho um absurdo e acho que essa lei, em hipótese alguma, deveria ser aprovada, se é que ela existe. Não. Acho que o bom senso deve prevalecer na cabeça dos nossos legisladores. E existe um outro ponto a ser abordado. Porque a imputabilidade, a putabilidade dentro da lei criminal, da lei penal, é acima de 18 anos. Então, você concede ao menor de 16 anos o poder de dirigir um automóvel, um veículo, automotor. Só que, por ter 16 anos, ele não pode ser responsabilizado criminalmente se matar uma pessoa. A lei, né, só a partir de 18 anos. Então, é um outro ponto seríssimo. Será que a legislação, nosso Código de Processo Penal, está sofrendo inúmeras transformações agora? É verdade. Mas e a maioridade criminal? Será que vai passar para 16 anos também? Esse é outro empecilho muito bem colocado por você e mais um motivo para não haver essa alteração. Pelo menos em minha opinião. Eu vou, nesse primeiro bloco, a gente vai abordar só o aspecto criminal da condução de um veículo automotor. Por quê? Porque muitas pessoas, como o Dr. Tony abordou aqui, não conseguem compreender como a legislação encara o fato de uma pessoa cometer um homicídio na condução de um veículo e não ficar preso, né? A lei que regula
o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, eu vou pedir para o doutor Tony explicar, ela tem uma visão que transforma o fato ocorrido, morte, através de um veículo automotor, totalmente diferenciado de um fato, morte, ocorrido por lesão, por arma de fogo, por arma branca, por uma faca. Não é isso, doutor Tony? É verdade. A pessoa que causa a morte de outro na condução de um veículo automotor tem um aspecto legislativo completamente diferenciado. Por isso que o doutor Tony ainda brincou, e eu falei que ia comentar isso também, que infelizmente na legislação brasileira, se você mata uma pessoa dirigindo um carro, você não é punido com a prisão. Existe assim, você atropelou, tá certo? Independente do tamanho da gravidade da lesão causada, se o fato morte não aconteceu de imediato, você vai responder, em princípio, por lesão corporal grave na condução de veículo automotor. Tem legislação específica na Lei 9.503. Se o fato morte ocorre após, né, você responde por lesão corporal seguido de morte. Porque a lei entende que você não teve a intenção de causar a morte. Seria homicídio culposo, onde o agente não tem intenção de causar a morte. É isso, doutor? É isso. O que o senhor pode falar a respeito disso? Veja só, Nelson. A Lei 9.503/97, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB, em regra geral, ele estabelece que os crimes de trânsito, é uma legislação específica, obviamente, ele estabelece que os crimes de trânsito, em regra geral, são crimes culposos. Não é? Ou seja, ele estabeleceu, na verdade, uma diferenciação no tipo penal, na minha opinião. Quer dizer, aquele que mata via revólver, ele tem um tipo de penalidade. O tipo de pena. Aquele que mata via um veículo, condução de um veículo, ele tem um outro tipo de pena bem mais leve, bem mais suave, com todas as tolerâncias possíveis, etc. Por isso que eu disse, se abrirmos mão desta carteira para os menores de 16 anos, há o problema da imputabilidade, menores de 16 anos, e nós vamos transformar isso numa grande salada, e eu não sei qual será o fim disso. Se a lei já é ruim hoje, na minha opinião, com a inclusão desse grupo de 16 anos, ela vai se tornar pior ainda e ainda vai criar um outro problema com relação a esse aspecto que o Nelson falou, da imputabilidade dos menores, inimputabilidade dos menores de 16 anos, dos menores de 18 anos, né? Então vai virar uma tremenda salada. Eu acho muito complicado isso e se não for mexida, ela tende a tornar, como eu disse, a impunidade no trânsito, e já se fala disso há muitos anos, né? E nosso código só tem 13 anos, diga-se de passagem. No início ele funcionou, né? Depois as coisas voltaram à mesma situação anterior, não funciona mais, e ele trata benevolamente essa situação do crime. Ela tem, a partir, se eu não me engano, do artigo 300 ou 301, não me recordo neste momento, mas ela trata dos crimes de trânsito e trata de forma bastante benevolente esses crimes, diferentemente de outras legislações. Infelizmente, ou felizmente, ninguém está livre de cometer um acidente de trânsito. Lógico. A gente aqui não está criticando a pessoa que foi vítima, que causou um acidente de trânsito. Desde que o acidente de trânsito tenha sido causado por um fato que não esteja relacionado a consumo de bebida, a imprudência na forma de dirigir. É um fator externo, né? De repente a pessoa desviou de um buraco, né? A esse respeito, Nelson, você lembrou bem, é importante ressaltar aos nossos amigos telespectadores o seguinte: vocês lembram que há pouco tempo surgiu a chamada popular Lei Seca, não é? E o que aconteceu imediatamente após a Lei Seca? Diminuiu bastante o consumo de álcool.
o consumo de álcool diminuiu bastante o número de acidentes. É verdade. Tanto que isto foi louvado publicamente pelo governador Sérgio Cabral, que se diminuiu muito na cidade do Rio de Janeiro o número de acidentes decorrente de condução de veículos por condutores embriagados, etc. E isto foi louvado como um grande mérito desta nova lei federal. Então, Verdade. na medida em que você agrava as penas, como é o caso da lei seca, que veio agravar diversas situações, a tendência é diminuir o número de acidentes. E o que nós queremos é isso, é salvar vidas. O agravamento dessas penas, diferentemente do que existe hoje, ela leva à salvação de milhares de vidas em nosso país. Vai dificultar a vida desses condutores irresponsáveis, bêbados, etc., né? Vamos separar aqueles acidentes, como você bem disse, ocorrem por fatores externos, problemas da via, sinalização, defeitos do veículo, etc. Tudo isso acontece, sabemos disso. Não é culpa do condutor. Mas, por exemplo, acidente de trânsito por consumo de bebida alcoólica é culpa do condutor. Excesso de por velocidade. imprudência, excesso de velocidade, é culpa do condutor. E nós temos que tomar providências sérias em relação a isso para salvar milhares de vidas nesse país. Essa é a realidade. Hoje nós estamos falando sobre legislação, vamos falar sobre legislação de trânsito. Na verdade, é um tema tão polêmico que eu vou fazer até o seguinte. Eu vou conversar aqui com o Dr. Tony e nós vamos marcar um novo programa onde eu pretendo abordar esse aspecto criminal. Vou trazer um criminalista também, Dr. Tony, porque é um ponto de bastante interesse para a sociedade. Perfeito. Lembrando que hoje, quinta-feira, dia 16, o programa é ao vivo. Se você quiser fazer alguma pergunta, tecer algum comentário, 2742-0206. É o telefone aqui da Diário TV, você pode ligar, fazer sua pergunta e nós teremos o maior prazer em responder se estiver ao nosso alcance, nosso conhecimento. Eu preciso fazer um pequeno intervalo comercial e volto em seguida com a continuação, abordando um aspecto mais leve da Lei 9.503. Fique com a gente. Doutor Tony, essas pessoas que passam pelas ruas da cidade de madrugada, com o carro, com o som do carro ligado a 200 decibéis, né? Aquele som geralmente funk, o proibidão, perturbando e incomodando o sono das pessoas. Existe legislação, alguma legislação que defenda o sono das pessoas? O que você pode ser feito? O que não pode? O senhor tem alguma coisa a nos dizer em relação a isso? Eu acho que essa é a sua pergunta, né, Bruno? Se não for, ligue de novo e refaça, por favor. Bruno, muito obrigado pela sua pergunta. Ela é uma pergunta bastante pertinente, atual, porque nós vemos isso aí todos os dias, parques regadas, etc., né? Aqueles carros que passam aí na reta e tudo mais. Na verdade, aquele tipo de coisa é uma perturbação do sossego alheio e deve ser tratado dessa forma. Em primeiro lugar, nós deveríamos dizer que na vistoria daquele veículo, quando ela for feita junto ao Detran RJ, o Detran deveria proibir, mandar tirar aquele equipamento, porque ele tem uma potência excessiva e ele causa incômodo, ele causa desassossego às pessoas. No caso específico da sua pergunta, o enquadramento legal seria a Lei 3688, de 41, a famosa Lei das Contravenções Penais, no seu artigo 42, inciso 3º, que ele diz basicamente o seguinte: perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios, Bruno. Inciso 3, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Em resumo, na prática, o que você deve fazer? Chame a polícia militar, telefone e peça que faça cessar o incômodo. Basicamente isso, ok? Espero ter respondido a sua pergunta e fique à vontade para fazer outras aqui a nós. Posso completar? Pode e deve. Bruno, é um tema que me interessa bastante porque é importante, pedir aqui, doutor Tony, ao auxílio do código, é importante a pessoa entender o seguinte: criou-se a mentalidade, a imaginação, a ilusão de que existe uma lei do silêncio que determina que até as 22 horas você pode fazer barulho e que após as 22 horas até as 7 horas da manhã do dia seguinte, o barulho tem que cessar. Isso não é verdade, não existe essa lei dizendo, estipulando o horário. A lei é clara, a 3688, lei 3688, que é a lei que trata de contravenção penal, ela diz o seguinte: ninguém pode ser incomodado no sossego do seu lar ou do seu trabalho. Não diz hora.
Se 10 horas da manhã você está no seu escritório, no seu trabalho, e alguém para um carro e liga o som em alto volume, ou um vizinho liga o som em alto volume, e aquilo te incomoda, atrapalha você assistir uma televisão, atrapalha você, nós advogados temos o hábito de trabalhar dentro de casa, estamos instalando no computador, você pode sim, tem o direito, pela Lei 3.688, de exigir que cesse esse barulho. Tá certo? Como você faz isso? Liga o 190, faz a reclamação e a Polícia Militar tem que destacar uma viatura para ir até o local verificar e fazer cessar o barulho. Mas eu vou completar a resposta do Dr. Tony trazendo para o nosso dia a dia. E dizer o seguinte, em relação ao carro de passeio, é muito complicado porque você está à noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, passa um carro com aquele som tocando funk, não vai adiantar você ligar para a polícia, porque o carro está de passagem. É verdade. Né? Aí seria o que o Dr. Tony falou, seria o Detran que deveria intervir e ter uma regra mais rígida na hora do licenciamento desse veículo. Eu não sei como poderia ser feito isso. Então eu vou te dar o conselho em relação a... Pode falar, doutor Tony. Desculpe, cabe acrescentar ainda, Nelson, que eu não me recordo neste momento o número da lei, mas há uma lei estadual que estabelece o limite máximo de decibéis em 80 decibéis. Na verdade, a lei federal é 10 mil e alguma coisa, eu não estou recordando, que você tem a lei do silêncio, que é a lei específica. Ela tem uma série de regras, por exemplo, obras, a pessoa está construindo, então tem um determinado horário que ele pode usar o batistaca, pode usar aquelas britadeiras, e aí é uma coisa transitória, a lei prevê isso. Tirando isso, até antigamente era comum você ver algumas igrejas evangélicas colocar alto-falantes para fora da igreja, né, e transmitir o culto para todo mundo, isso foi vedado. Então existe a lei municipal, existe uma lei estadual, a lei municipal proíbe carros de som que fazem propagandas, de transitar no centro da cidade, ele só pode transitar em bairros até às 18 horas, isso é uma lei municipal, mas para o amigo Bruno eu só vou dizer o seguinte, nós temos um problema que inclusive eu já reclamei aqui, que quando você liga para o 90, o policial pede para que você se identifique e pede para que você vá, se você está fazendo uma reclamação de barulho excessivo, perturbação da paz, ele diz que você tem que acompanhar o agente policial até o local para fazer a reclamação. Isso não é correto. Você não pode se expor. A polícia não pode exigir isso de você. Você faz a denúncia, é dever, é obrigação da polícia militar ir verificar. Esse é o papel dele, esse é o trabalho dele. E eu sei de pessoas que estão ligando e parece que a polícia militar está pedindo que a pessoa vá. Não faça isso, você tem direito de reclamar, inclusive, na corregedoria. Tá certo? Bruno, se a gente conseguiu responder sua pergunta, tudo bem, te agradeço por ter participado. Se não respondemos, ligue novamente, faça a sua pergunta e a gente vai tentar esclarecer. Quer complementar, doutor Tony? Finalizando, Bruno, essa lei estadual que prevê o limite de 80 decibéis é porque está cientificamente provado que barulhos acima desse limite causam gravíssimos problemas à audição das pessoas. Então você está protegido por lei, como o Nelson disse, há limitações práticas, o cara passou ali com um carro, tal, não vê mais, no momento em que você ligar, ele já não está mais lá. Agora, se ele estacionar do lado da sua casa, promover um barulho, uma festa barulhenta que lhe causa incômodo, desassossego, etc., você tem todo o direito de ligar para a Polícia Militar e solicitar o apoio dela para fazer cessar esse incômodo. A lei lhe dá todo esse respaldo, ok? Só para concluir, Bruno, preste atenção. Lei 3688 de 1941, ela foi promulgada em 1941. Olha o que o artigo 42 diz. Perturbação do trabalho ou do sossego alheios. Artigo 42. Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheio. Inciso 1. Com gritaria ou algazarra. 2. Exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais. 3. Abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. 4. Provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem guarda. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses. Ou multa. Já vou abrir mais para outra coisa. Todo crime cometido, toda contravenção cometida, melhor dizendo, contravenção penal, cuja pena máxima atinja até 2 anos,
é julgado pelo Juizado Especial Criminal, o GCRIM. Isso significa dizer que a pessoa dificilmente seria presa por cometer esse crime, essa contravenção. Ela vai pagar a cesta básica ou prestar serviço à comunidade. Bruno, vou passar para mais um ponto aqui o Dr. Tony. Se você tiver mais alguma pergunta, fica à vontade, ligue para a gente. 2742-0206. Só vale às quintas-feiras, de 8h30, 20h30 às 22 horas, que é quando o programa é transmitido ao vivo. Durante os outros dias da semana, é reprise. Dr. Tony, podemos falar sobre legalização de automóveis, sobre compra e venda de automóveis também? O aspecto legal? Vamos por um tema mais leve, né? Vamos lá. Vamos lá. A pessoa quer comprar um automóvel, um veículo, tá certo? Existe alguma dica que o senhor possa dar, algum cuidado que essa pessoa deva ter na compra de um veículo usado, na compra de um veículo novo? Com certeza. O veículo novo não exige maiores cuidados, porque é novo, né? Bom, o veículo usado, ele merece uma atenção maior nossa. Eu vou dividir essa resposta, Nelson, em duas partes, rapidamente. Talvez eu vá falar o óbvio, mas eu gostaria de tecer alguns comentários sobre isso. Antes de comprar um veículo usado, teste o veículo, leve um amigo seu, leve um companheiro mecânico, faça um teste com o veículo, ande no veículo, verifique toda a sua parte de iluminação, verifique toda a sua parte de pneus, verifique toda a sua parte mecânica, saia com o veículo e trafegue numa rua com paralelepípedos, não ande somente no asfalto, para que você possa ouvir os barulhos do veículo. Verifique a parte frontal do veículo, levante o capô e verifique a parte frontal, para ver se ele não teve nenhuma batida, nenhum choque frontal, isso é importantíssimo. Então, este é o cuidado que você deve ter, em geral, de ordem prática com a compra de um veículo usado. Bom, a segunda parte é a mais importante, diz respeito à parte documental legal. Antes de você comprar um veículo usado, você deve ter bastante cuidado. Você deve se dirigir ao Detran, solicitar o extrato de multas daquele veículo. Você pode checar isso via internet, de forma bem prática. O Detran nosso, ele funciona bem, ele tem um site que é bastante ilustrativo, que dá bastante informações. Você pode consultar no site do Banco Itaú, que é o banco credenciado no estado do Rio de Janeiro, o valor dos IPVA, se há algum IPVA pendente. Mas não é só isso. As pessoas pensam que o dia a dia é muito prático. Não tem multa e não tem IPVA pendente, o carro está bom. Não é assim e você pode cometer um engano sério. O que é que você deve verificar mais? Você deveria, em tese, procurar um despachante, que é uma pessoa credenciada, que pode lhe ajudar nisso, para saber se esse veículo tem algum gravame financeiro, ou seja, se ele tem algum financiamento não quitado, ou leasing não quitado, ou um outro tipo de gravame administrativo do tipo comunicação de venda. Quando há uma comunicação de venda, o veículo só pode ser vendido para aquela pessoa na qual está a comunicação de venda. Você pode ter gravame de seguro. Uma penhora judicial. Você pode ter uma penhora judicial, ou seja, é preciso muito mais cuidado do que simplesmente verificar multas e IPVA e dizer que o veículo está bem, está bom para a compra. Muito cuidado com isso para você não ter dissabores legais depois. Posso acrescentar? Dr. Tony chamou a atenção, existem várias formas de você fazer essa pesquisa, uma delas é através da internet, no site do Detran. O Banco Itaú é um banco conveniado com o Detran e todos os pagamentos de taxa de IPVA são feitos no Itaú. Então, toda vez que você clica ali em consultas no site do Detran, ele já te remete através de um link para a página do Banco Itaú que vai fazer essa consulta para você. Só que mais embaixo, preste atenção, o grande problema da internet é que às vezes tem tanta informação que você não consegue pegar todas elas. Lá embaixo, não querendo tirar o trabalho dos nossos amigos despachantes, mas por uma questão de informação, lá embaixo, mais abaixo da parte, você gira ali o cursor, você vai ver que existe também a consulta, outra consulta, que você pode ver se existem inclusive gravames. Se o carro, por exemplo, foi comprado em leasing ou um financiamento, CDC, é preciso que retire, faça baixa de alienação desse veículo, desse gravame. Então você consegue consultar tudo isso, tá certo? Nelson, um adendo importante a essa informação, você colocou muito bem,
é que, por exemplo, a informação sobre roubo e furto de um veículo não consta do Detran. Você deve ir ao site do Denatran, tá certo? Para saber se esse veículo tem alguma informação de roubo e furto. Isso é importante. Importantíssimo. Acontece mais do que você imagina. Como advogado, já fui abordado por algumas vezes com pessoas com esse tipo de reclamação. Que existia até, inclusive, busca e apreensão do veículo, e a pessoa vendeu o veículo, assinou um recibo, o outro não foi no Detran fazer a transferência, e depois o carro foi apreendido. Aí eu faço a pergunta para o senhor, doutor Tony. Feita a negociação, qual o prazo legal para que se faça a transferência de propriedade do veículo? E qual a penalidade para quem não faz? Bela pergunta, Nelson. Veja só, ao comprar o seu veículo usado, eu vou me estender um pouquinho mais, procure uma agência que seja credenciada, que tenha tradição, procure referências dessa agência com amigos seus, pessoas conhecidas, etc. Ao comprar este veículo, você está fazendo um contrato de compra e venda em que ele é datado. O contrato de compra e venda de um veículo, ele tem uma característica diferenciada, porque ele é aquele recibo verde, o famoso CRV, o famoso DUT recibo no popular. CRV significa Certificado de Registro do Veículo. É aquele recibo verde que no verso tem aquela parte em branco que nós vamos preencher com o nome do comprador, o endereço do comprador, o CPF do comprador, o valor da venda, em que o vendedor vai assinar e reconhecer a sua firma por autenticidade, tá certo? E o comprador vai assinar embaixo. Com tudo isso pronto, assinado, você depois vai levar o seu veículo ao Detran e fazer a transferência. Aí entra a sua pergunta, Nelson. Você de pagar o Duda. Também, né? Não pode esquecer. Mas aí entra a sua pergunta, então, de forma prática. Qual é o prazo que você, comprador adquirente, tem para transferir o veículo para o seu nome? Pergunta curiosa. O prazo é contado daquela data aposta no recibo de compra e venda do veículo. Então, aquela data que você colocou ali, por exemplo, Teresópolis, 16 de dezembro de 2010, você tem exatamente 30 dias para fazer a transferência de propriedade junto ao Detran daquele veículo. Se você fizer essa transferência, por exemplo, apresentar na nossa hipótese, data da compra, 16 de dezembro, e você chegar no dia 25 de janeiro no Detran, você já estará sujeito a uma multa no seu nome, adquirente, você, comprador, já estará sujeito a uma multa no valor de R$ 127,61 e 5 pontos no seu prontuário, 5 pontos negativos. Então, você tem 30 dias contados a partir daquela data que está posta no contrato de compra e venda, no recibo de compra e venda. Não é data do reconhecimento de firma, não é nenhuma outra data, exclusivamente aquela constante do recibo de compra e venda, ok? Eu preciso fazer outro pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com a continuação da entrevista de hoje. Fique com a gente. Eu sou um pouco chato com esse negócio de horário. O compromisso do programa é começar 20 horas e 30 minutos, que a gente nunca consegue começar esse horário, em função de uma série de pequenos problemas, e terminar às 22 horas. Independente do horário que eu começo, eu procuro terminar às 22 horas. Então, nós só temos mais 7 minutinhos. Por isso, doutor Tony, eu vou fazer mais uma pergunta e vou lhe fazer um pedido. Que na próxima quinta-feira o senhor volte ao programa para a gente abordar novamente esse tema. Inclusive, eu vou tentar convidar mais uma pessoa, um advogado, um criminalista, para a gente falar sobre o aspecto criminal, tá certo? Então, já estou lhe fazendo um convite para que na próxima quinta-feira, dia 23, a gente continue com esse tema. Então, você que está assistindo o programa hoje, quinta-feira, já fica sabendo. Quinta-feira, semana que vem, dia 23 de dezembro, voltaremos a abordar o tema legalização de automóveis, carteira de motorista, crimes de trânsito. Esse será o tema da próxima semana. Doutor Tony, antes de terminar o programa, de passar para suas considerações finais, eu gostaria que o senhor abordasse mais um tema, que foi a pergunta aqui do Rodrigo do Alto. Obrigado, Rodrigo, por ter participado. Confundi Alto, bairro de São Pedro, desculpa, Rodrigo, está aqui no papel,
meu amigo Rodrigo do bairro de São Pedro. Quais os tipos de financiamentos existentes e a diferença entre eles para a compra de um automóvel? Bom, basicamente, Nelson, hoje no mercado nacional existem dois grandes tipos de financiamento. O primeiro, mais conhecido, é a alienação fiduciária. Esse é um instituto que é regido pelo Decreto-Lei 911/69 e é, na prática, aquele financiamento que você faz junto a qualquer instituição financeira em que o nome do comprador ele consta no documento do veículo. Então vai constar lá embaixo, alienação financeira, banco tal, na parte de baixo do recibo. E lá em cima vai constar o nome do proprietário. Bom, no caso, por exemplo, da segunda grande alternativa, que é o leasing, o que acontece? Neste caso, a propriedade do veículo ele fica em nome da instituição financeira. Então, você vai ter seu nome no recibo lá na parte de baixo, constando arrendatário, fulano de tal. Na parte de cima vai constar banco tal, arrendador. Então, a grande diferença, de forma prática, é que a propriedade do carro, no caso do leasing, é da instituição financeira. No caso da alienação fiduciária, ela é uma propriedade resolúvel, não é? Então, no caso da alienação, o nome do adquirente consta do recibo. Basicamente, é por isso que você, pessoa leiga, de um modo geral, vai reconhecer o tipo de financiamento. É alienação fiduciária. Por quê? Porque meu nome está no recibo. E lá embaixo consta alienação fiduciária, hipoteticamente, Caixa Econômica Federal, etc. Não é? No caso do leasing, o nome que consta no recibo é o nome da instituição financeira que fez o financiamento de leasing. E lá embaixo vai constar o seu como arrendatário fulano de tal. Essa é basicamente a grande diferença do financiamento, dos financiamentos que existem no Brasil hoje. Meu amigo doutor Tony, eu comecei o programa falando que na última terça-feira, dia 14, eu fui até o Hotel Pina, onde houve a transmissão de cargo de posse, a posse simbólica do vereador Arley na presidência da Câmara Municipal. E lá eu fui abordado por um amigo nosso que me disse assim: Nelson, eu assisto lá o programa Óbvio em Foco, quero lhe dar os parabéns, tal, mandar um abraço e tal. E realmente ele assiste, porque ele acabou de ligar aqui para os estúdios, lhe parabenizando por sua participação, lhe mandando um abraço. E eu aqui estou lhe transmitindo e mandando um abraço para esse nosso amigo, o doutor Ruiz. Ruiz Filho, que é filho do desembargador Ruiz. Ruiz, meu amigo, que além de advogado também é apresentador de TV, ele tinha um programa dele. Já tive a oportunidade de participar com ele como entrevistado no programa da Margarete Rose em outros canais de TV. Então, Ruiz, muito obrigado por estar assistindo. Um grande abraço para você e ele está lhe mandando um grande abraço, Tony. Doutor Ruiz Ataíde, um grande abraço. Nos vemos amanhã. Doutor Tony, eu preciso ter... Ruiz, obrigado por participar aí. Doutor Tony, eu preciso terminar, são 21 horas e 57 minutos e a gente pretende terminar às 22 horas. Meu muito obrigado. O senhor já aceitou o convite para a próxima semana voltar a falar sobre esse tema. E suas considerações finais aí, sua boa noite ao telespectador. Eu quero finalizar fazendo um alerta para as pessoas com relação a trânsito. Trânsito significa vida, significa responsabilidade social. Cuide da sua vida, cuide da sua família, dirija com cuidado, dirija com atenção, dirija sempre se defendendo, defensivamente, procure proteger os pedestres, respeite a legislação de trânsito. Essa conscientização é fundamental para nós termos um povo educado, culto, respeitoso e, acima de tudo, meus amigos, salvarmos vidas. Isso é o mais importante de tudo. Então, dirija seu carro com consciência. Essas são as minhas considerações finais. O meu muito obrigado a vocês, meu muito obrigado ao Nelson. Estarei aqui na próxima quinta-feira, sem falta, contribuindo. Eu que agradeço imensamente, em nome do Dr. Jefferson, em nome do Dr. Rodrigo, em nome de toda a 13ª subseção. Eu vou terminar minha participação de hoje completando as considerações finais do Dr. Tony, dizendo o seguinte: eu sempre quis dirigir quando era menor de idade. Desde os 12, 13 anos, eu perturbava meu pai, meu falecido pai, Nelson, que Deus o tenha, para que deixasse eu dirigir.
E meu pai é uma pessoa bondosa ao extremo, não conseguia dizer não para mim. E ele permitia que eu dirigisse, o que é comum aos pais, tá certo? Ele sentava comigo e tentava me orientar dizendo o seguinte, que tudo que eu fizesse de errado na direção do automóvel, por eu ser menor de idade, ele é que responderia criminalmente. É verdade. Então ele, apesar de não conseguir dizer não para mim, e esse é um grande defeito dos pais, o amor paterno faz com que o pai, às vezes, diga não no momento que ele deveria dizer sim. Não é verdade, doutor Cláudio? É verdade. É uma coisa que não é problema do meu pai. A maioria dos pais permitem que os filhos façam coisas que não são oportunas naquele momento na vida daquele filho, por não conseguirem dizer não, porque o filho se revolta, porque o filho põe em dúvida o amor que o pai teria por ele, e o pai, para provar que ama o filho, acaba consentindo. Alguns pais, para mostrar que o filho dele já é um homenzinho, deixa o filho dirigir, mas, infelizmente, a gente é obrigado a ter essa consciência de que a direção, o automóvel, é uma arma à disposição... Perigosa. Muito perigosa. Bastante perigosa. Então, pedir a consciência do jovem que espere até os 18 anos, que preste o exame necessário para ter sua carteira de habilitação e que entenda que o seu pai, nem sempre, quando ele diz não é para o seu mal, tá certo? O amor paterno é incompreensível. Nesta situação, o não quer protegê-lo. É para proteção. É isso aí. Então, meus amigos, até a próxima quinta-feira. Fiquem todos com Deus. Eu sou o Nelson Filho, me despedindo de mais um programa OAB em Foco. Até a próxima quinta.